de 0 a 500 mil em 7 dias. Como uma marca de azeite conquistou o mundo, principalmente o mercado americano. E antes de eu começar, eu só queria, tirar o elefante rosa aqui da sala. Sim, eu estou de óculos escuros. Sim, é porque eu fiz um exame de olho e basicamente eu tô cego. Então, assim, toda luz eu não consigo enxergar. E aí, por isso, estou de óculos escuros. Mas bora lá pro conteúdo. Basicamente, hoje a gente vai estudar esse case, que foi o case da Graza. Literalmente, como que eles fizeram, os insights que a gente consegue tirar de uma campanha tão bem sucedida igual a essa e como você consegue aplicar isso na sua loja, na sua empresa, para gerar resultados tão exponenciais, tão grandes quanto. E basicamente, para começar, eu acho que vale muito a história de como que surgiu esse lançamento e a estratégia arriscada que deu tão certo para esgotar o estoque deles em 7 dias. Em janeiro de 2022, Andrew Benning e Alan Dush fizeram uma coisa extremamente ousada quando eles estavam lançando a Graza. Eles basicamente pegaram 100 das amostras que eles tinham para distribuir para as pessoas e distribuíram de graça, sem mensagem, sem contrato, sem afiliação, absolutamente nada. Só mandaram para grandes influenciadores que faziam sentido para a marca e deixaram o orgânico rolar. O efeito disso, em 7 dias, depois de lançado o produto oficialmente, a Graza bateu 500 mil de faturamento e esgotou o estoque que eles tinham. E assim, por que eles decidiram fazer isso? Enviar igual loucos 100 produtos para 100 pessoas que eles nem sabiam se usar aquele produto poderia virar lixo, mas eles decidiram arriscar isso no lançamento deles. Porque eles entenderam, lá em 2022, obviamente o mercado vai mudando e a gente tem que entender como o mercado está hoje, mas eu acho que isso especificamente é um princípio que se mantém. Lá em 2022 eles entenderam que essa estratégia de influências na verdade, não era sobre buscar grandes pessoas, às vezes que tinha, 1, 2, 3 milhões de seguidores, mas que não combinavam em nada com a marca. Eles fizeram o contrário, eles buscaram influências que não necessariamente são tão grandes assim, mas que efetivamente usariam o produto no dia a dia. E é exatamente por isso que eles conseguiram esse efeito manada orgânico que deu tão certo pro lançamento da Graza. Só que vamos lá, azeite, é completamente loucura, porque, assim, por mais que os dois fundadores, eles já tinham trabalhado em grandes empresas que realmente revolucionaram mercados. Azeite sendo uma commodity já meio que todo mundo já aceita como ela é, nunca tinha sido mexido. Então, assim, foi uma inovação muito grande. A gente vai entrar exatamente o que gerou de resultados, mas também quais outras estratégias e o que eles usaram no marketing após esse lançamento tão foda que foi. Para começar, eles partiram de um lugar que eu, como marqueteiro, também gosto muito de partir, que é a pesquisa. E nessa pesquisa que eles fizeram com o público, eles entenderam uma verdade sobre a grande maioria da população americana. A partir da pesquisa, o que eles descobriram? 3 grandes coisas que fizeram o lançamento ser o que foi. A primeira delas era, as pessoas queriam azeite extra virgem, por mais que eles não sabiam o que era. Segundo, embalagem bonita e chamativa, que era uma coisa que o mercado hoje carecia muito. E terceiro, preço acessível e custo razoável. O mercado hoje, principalmente lá em 2022, estava oferecendo nos Estados Unidos azeites industrializados ou azeites muito prêmios. Então, assim, não tinha o meio termo, basicamente. As pessoas também tinham zero educação sobre o uso correto. Igual eu falei, azeite é uma commodity, a gente dá muito como algo que tem na casa. Então, consequentemente, não tinha muito marketing sobre azeite. E é aí que eles atacaram e decidiram fazer a diferença. A ideia e a proposta de valor da Graza surgiu a partir deles quererem primeiro educar o público vendendo o produto deles. Eles criaram 3 formatos diferentes de azeite. O sizzle, o drizzle e o fizzle. Basicamente, o sizzle era para finalizar as coisas, e o nome lá em inglês basicamente faz sentido. O frizzle era para alta temperatura, ou seja, para fritar coisa, fritar ovo e tudo mais. E criaram o sizzle, que é para cozinhar mais no dia a dia, então não era altas temperaturas. Nessa, você já vê que fica muito mais fácil da pessoa escolher. Porque ela vai lá, eu tô precisando de uma coisa para alta temperatura, ele já vai direto no frizzle deles lá. Então fica muito mais fácil a forma que o consumidor olha pro produto deles. E a segunda coisa que eles fizeram, que foi também uma outra para mim sacada genial, foi o Andrew tava tomando um banho e ele tava usando um tipo de sabonete, onde é meio sabonete líquido. E aí você sabe aqui no Brasil tem muito, em stand de hot dog, aquela forma de servir ketchup que se aperta assim, geralmente sai. É esse o modelo que eles decidiram seguir. Por quê? Porque ele viu, gostou ali, falou, dá pra usar isso. E diferencia minha marca de todas as outras. E realmente diferenciou. Tanto que quando os influenciadores receberam a Graza, eles começaram a usar muito no dia a dia,
Por quê? Porque era algo novo, diferente, era bom de usar, não desperdiçava. Então, assim, a própria embalagem do produto e a própria divisão da forma que eles quiseram vender o produto já é claramente alinhado com a proposta de marketing que eles tinham e, principalmente, olhando para a pesquisa que a gente trouxe, eles estavam batendo exatamente em duas coisas. Primeiro, explicando o que basicamente o azeite é extra virgem, no sentido que altas temperaturas você tem que usar um tipo de azeite, outras temperaturas você tem que usar outro tipo de azeite, por aí vai. E também trazer algo mais educacional, para a pessoa realmente ter isso em mente sempre quando ela vai comprar. Outro ponto muito importante, que foi fundamental também para eles, foi a precificação. Então, exatamente porque o mercado estava precisando de algo mais acessível, mas queria algo mais premium, eles decidiram ficar no meio termo que estava faltando. Lembra que eu falei que na pesquisa basicamente tinham azeites muito premiums ou azeites muito industrializados de baixa qualidade. Eles foram no meio e atacaram o meio, onde basicamente o azeite custava em torno de 14 a 21 dólares, dependia do tipo do azeite, se era freeze ou se era sizzle. E nessa eles conseguiram fazer o meio dourado, ou seja, era prêmio o suficiente, mas a um custo acessível que, consequentemente, a grande massa dos consumidores conseguia comprar. Então, assim, você vai vendo que não foi só um ponto, não foi só a estratégia de microinfluenciador, não foi só a forma que eles dividiram o produto, não foi só a precificação. Foi tudo combinado e tudo partiu a partir de um ponto que eu bato muita tecla aqui dentro da Zop, inclusive, que é pesquisa. Sem ela, eles não saberiam exatamente no que eles tinham que bater. E aí, voltando um pouco à estratégia de influências, eles foram muito específicos nas pessoas. Lembra que eu falei também que eles não queriam qualquer pessoa, pessoas muito grandes que não combinavam com a marca? Então eles definiram exatamente os pontos. Inclusive, uma das primeiras newsletters que a gente fez aqui na Brand Secrets, a gente falou exatamente dos micro e do nano influenciadores. Então, inclusive, se você quiser, a gente deixou aí no link do YouTube, você pode clicar, você vai dar uma lida, porque ali a gente mostra exatamente esse grande apreço e essa grande qualidade que tem os micro e nano influenciadores. Mas basicamente, qual foi os critérios que eles utilizaram? Entre 10 mil a 200 mil seguidores, pessoas que realmente cozinhavam e que postavam sobre cozinha no dia a dia. Ou seja, é uma coisa a gente mandar para Dua Lipa um azeite, ela nunca cozinha na vida dela, nunca posta nada sobre isso, ou você mandar para um chefe de cozinha um azeite. E eles preferiram ir muito mais na menos pessoas, menos seguidores, mas muito mais focado, muito mais pessoas que se interessam por aquilo, do que necessariamente grande audiência, mas que não combina nada com a marca. E aí eles pegaram basicamente 100 garrafas, tinha acabado de sair as amostras, inclusive isso foi uma segunda loucura, basicamente tinha acabado de sair as amostras, eles pegaram e enviaram para esses influenciadores, sem roteiro, sem pagamento, sem absolutamente nada, e deixaram eles usarem. E não deu outra, pelo produto ser atrativo, pelo produto ser bom, a galera começou a postar mais, começou a gerar um movimento antes do lançamento. Tanto que, na hora do lançamento, a Grazi já era extremamente conhecida, principalmente no mercado que eles mais queriam bater, que era o mercado de pessoas que realmente gostavam de cozinhar. E esse, para mim, também é uma genialidade muito boa, que é o nicho, né? Tem uma frase em inglês que é "The riches is in the niches". Basicamente, a riqueza está no nicho. E é exatamente isso. Quando você está tentando vender para o mundo, você não vende para ninguém. Quando você está vendendo para um público específico, você está vendendo para todo mundo dentro daquele público. Então eu acho que a Grazi também foi genial nesse sentido. Porque não só pelos influenciadores que eles fecharam, mas pela forma que eles quiseram fazer a venda. E aí entra até num outro ponto, que é o branding da Grazi. Se você for olhar no Instagram deles, eles foram para um lado muito divertido de branding. Então, assim, são coisas engraçadas, eles criaram um mascote e tudo mais, mas também para amantes de cozinha. Tem um vídeo que tá lá no Instagram deles, que basicamente um dos sócios da empresa vai lá na fábrica, toma azeite puro. Então é exatamente para mostrar que, tipo assim, o azeite deles é diferenciado. Pô, quem toma azeite puro? Ninguém. Então, não só os esses influenciadores fizeram esse movimento, mas a forma que eles decidiram bater num público mais jovem, numa galera que hoje não pensava necessariamente em azeite. Para eles era uma commodity como qualquer outra. E não era. E eles decidiram seguir por esse caminho e deu muito certo. Só para vocês entenderem que não foi só o lançamento que deu muito certo, né? A partir de todas as estratégias que eles montaram, depois do lançamento, os resultados foram ainda mais expressivos. 3 meses depois do lançamento da Grazi, eles tinham batido já 2,7 milhões de dólares vendidos. No final do primeiro ano, foram 23 milhões de dólares. Em 2023, eles estavam em 3 mil pontos de venda já em todos os Estados Unidos. Em 2024, eles já estavam em 18 mil pontos de venda. O valuation atual da Grazi é de 240 milhões de dólares.
ou seja, é mais ou menos 1,2 bilhões de reais. Uma marca de azeite focada em 3 diferentes produtos que são o mesmo, né? Só foram empacotados de forma diferente, talvez deve ter alguma especificidade cada um, mas sim, o mesmo produto, conseguiram criar uma marca que vale hoje 240 milhões de dólares. Então é isso, você já entendeu que o case é, fenomenal, puta resultado, acho que já tirou alguns insights, mas trazendo agora 100% para a prática. O que você consegue fazer com o que a gente viu nesse case? Primeira coisa, produto que educa pelo nome. A ideia do sizzle, frizzle, drizzle são produtos que fazem sentido até pelo que você pretende fazer com ele. Isso já mata uma grande dor que é a dificuldade da pessoa de escolher um produto. Só te dando um exemplo, inclusive tem no livro Armas da Persuasão, do Cialdini, eles fizeram um teste onde eles pegaram uma marca de geleia gigante e botaram, a marca tem mais de 25 variedades e jogaram no supermercado. E aí, né, coletaram basicamente as vendas. Depois de X tempo, eles diminuíram em, se eu não me engano, 500%, ou seja, sobrou lá, sei lá, 5 tipos de geleia e deixaram para a pessoa escolher. Vendeu muito mais. O que isso quer dizer? E obviamente não está 100% ligado a isso aqui, mas é que quanto menos opção ou quanto mais claro a venda está para aquela pessoa, mais fácil ela de comprar. A partir da hora que você joga uma porrada de opção, a pessoa fica confusa. E eu acho que a educação pelo nome, ela mata um pouco dessa dor também. Porque você vai olhar uma barca de azeite, né, em qualquer supermercado, são 50 azeites diferentes. Mas e se tiver um azeite que chama um produto específico? Você chama a sua atenção. Então é uma ótima aplicação prática, independente do nicho. Porque todo nicho dá para você tornar o nome do seu produto um nome que é fácil da pessoa entender o que ela significa, o que o produto está ali para fazer. A segunda coisa, pesquisa. Nada disso teria surgido se eles não tivessem gastado tempo em pesquisa. Se eles não tivessem lá atrás buscado informação sobre quem é o consumidor, o que o consumidor está buscando, qual é a dor dessa pessoa. Então, sempre que você conseguir, faça pesquisas tanto com o mercado em geral, entender o que o mercado está querendo, vendendo, aproveitando, mas com pessoas internas, com clientes. Inclusive a Azopp consegue fazer isso. Tanto o NPS, quanto pesquisa de satisfação. Então, assim, esse tipo de coisa é extremamente importante para você entender o seu público. E é esse entendimento que vai gerar o maior resultado. No final das contas, é um 80-20, por mais trabalhoso que pareça ser quando você está começando. Outra coisa, consistência visual. Tudo da Grasa tem o estilo deles. Então, é sempre verde, é meio playful, né? Tipo, divertido, brincalhão assim, pra galera mais jovem, eles fazem graça, piada. Então você vai vendo que tudo que eles criam tem um modelo, tem uma forma de fazer, e isso é importante, por quê? Porque você, no orgânico, na distribuição orgânica ali, principalmente do Instagram, às vezes você tá na busca, se você já tem uma consistência visual, a pessoa já bate o olho, já sabe que é a sua marca e ela entra às vezes para interessar. Então assim, você já vai criando um vício. Inclusive existe um outro gatilho muito importante se falar aqui, que é basicamente quanto mais uma pessoa está exposta a algo, mais aquilo se torna atrativo para ela. Então assim, o que isso quer dizer? Quanto mais a gente é consistente visualmente, mais a pessoa fica familiarizada e gosta mais da nossa marca. E eu sei que parece louco isso, mas é real. Existem vários estudos que eles fizeram. Inclusive, se eu poderia fazer esse teste aqui com você, se eu ficasse repetindo a mesma palavra, uma palavra estranha aqui, mas a mesma palavra várias vezes, você teria provavelmente no final da 10ª vez que eu repetir a palavra, você acharia uma palavra ok de escutar. Mesmo que na primeira vez você falou, nossa, que palavra estranha. Porque é isso, quanto mais a gente está familiarizado, mais natural fica da gente gostar daquilo. E para finalizar, algo que assim, não necessariamente é válido para todos os nichos, mas eu acho que a gente consegue tirar um grande insight, que é a embalagem deles tinha uma grande funcionalidade, né? Porque exatamente por ter essa tampinha igual de ketchup e tal, ficava muito menos desperdício e tudo mais. E beleza, não são todos os produtos que estão buscando funcionalidade, mas eu queria entrar num ponto até mais profundo, que é a embalagem, ela importa quase o mesmo tanto que o produto. Então assim, se você está no nicho de moda, você sabe que a pessoa, e principalmente se é de luxo, você sabe que a pessoa está querendo uma embalagem mais bonita, perfumada, com alguma coisinha a mais, com uma mensagem a mais. Então por mais que não necessariamente tenha uma funcionalidade clara, apesar de poder ter também, inclusive. Eu já vi algumas marcas de moda que eles botam junto um recipiente para você botar a roupa lá dentro, fechar e lavar com esse recipiente. Por quê? Porque aí você faz a roupa durar mais. Então olha que louco, uma coisa que é barata, que é simples de fazer, que gera um grande valor agregado, custa pouco para você e que assim, provavelmente você não está nem considerando.
Então, assim, eu acho que essa ideia de embalagem, trazer algo a mais dentro dela, algo mais sexy, mais bonito, faz muito sentido, sabe? E não é uma regra isso, eu já vi tanto business com muitos produtos e poucos produtos dando muito certo no início, porém, a nível de investimento, comece com menos SKUs. Para que você vai tentar lançar uma marca com 20 produtos, cria um produto muito bem feito ou 2 produtos muito bem feitos e foca em vender eles? Por quê? Porque você vai entender muito melhor o mercado, você vai conseguir trabalhar melhor seu marketing e principalmente você vai ter mais controle de estoque, vai ter uma visão de custo muito mais fácil, a chance de ter estoque morto é muito baixa, exatamente porque você está vendendo muito pouco SKU. Então, às vezes, o começo ele pede exatamente a simplicidade. Eu acho que a Grasa conseguiu incluir dentro de toda a estratégia dela isso de forma muito clara. Espero que você tenha gostado. Hoje foi um modelo de case um pouco diferente, tinha um tempo que a gente não trabalhava esse modelo, mas eu gosto muito de trazer porque, para mim, cases, histórias reais são as que mais geram ideias. Se você curtiu o conteúdo de hoje, curta, comente, compartilhe. Leia inclusive a Brand Secrets do Micro e Nano Influenciadores que a gente soltou. Ela ficou muito massa também. E é isso, te vejo na quarta que vem. Até a próxima, Luca.